Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andréia, médica endocrinologista, eu, Keren, médica psiquiatra, estamos aqui para desenvolver você como mulher em todos os pilares da sua vida. E hoje estamos aqui com a Cíntia, que é a founder da Eve. Ela vai explicar melhor o que é, mas é um projeto lindo que empodera as mulheres e colocam elas aí à frente das tecnologias e empreendedorismo. Cíntia, muito obrigada por ter vindo, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, que honra estar entre essas médicas maravilhosas para aprender um pouco com elas também, né? Sim, sempre vamos uma troca. Juntas. E começa então contando pra gente quem é a Cíntia. Vamos lá, né? Eu acho que antes de falar de empreendedorismo, falar dos negócios, tem uma parte muito importante que é falar de pessoas. Eu sou muito ligada e conectada à história de pessoas. Então, vou contar um pouquinho a minha história aqui pra vocês. Ótimo. Sou a Cíntia Ferreira, pernambucana. A minha cidade é a última cidade do estado de Pernambuco, se chama Araripina. Poucas pessoas conhecem a minha cidade, mas é uma cidade com polo industrial, principalmente de gesso, e tem uma cidade universitária. Tem duas universidades muito famosas lá pela região, pelo sertão do Nordeste, uma de medicina e a outra de agronegócios. Que legal, olha. Muito bacana. Eu não sou formada em nenhuma das duas. De administração, negócios, eu sou apaixonada pelo lado de negócios. E eu vim para São Paulo com 3 anos de idade, junto com meu pai, que veio trabalhar, tentar uma vida melhor em São Paulo. Eu me encantei por essa cidade, amo São Paulo, não me vejo morando em outro lugar, adoro. Aqui fiz as minhas formações, comecei a minha carreira, né, profissional, estudos. Então, todas as minhas amizades estão aqui, mas eu tenho um laço muito grande que é onde a minha jornada começa, que é o início da minha vida, da minha trajetória. Em Pernambuco, nordestina, amo, e eu sempre trago muito essa história para falar para as pessoas, né? Eu não tive uma infância com muitos recursos, e mesmo assim mostrar que a gente consegue chegar aonde você sonha, aonde você quer estar, dependendo da sua força de vontade. Que legal, e é a sua raiz, né? Muito bacana. Raízes. Isso com certeza te formou de alguma forma, né? Mesmo tendo vindo bem novinha, né? Com 3 anos de idade. Exato. E você veio, e aí aqui você fez formação em administração, como que foi? Exato, comecei a trabalhar muito pequenininha, com 8 anos de idade já ajudava o meu pai fazendo inúmeras coisas. Meu pai vendia doces, bala na rua, depois foi ser motorista, até ele conseguir passar em um concurso e aí trabalhar e se aposentar. Mas o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, me inspira muito nele. E exatamente sobre esse laço afetivo de família. Não fui criada pela minha mãe, meus pais se separaram quando eu tinha esses 3 anos de idade, por isso que eu vim para São Paulo com meu pai. A minha mãe continuou lá no Pernambuco, e eu tenho uma história muito familiar ligada com meu pai, porque o meu pai sempre foi esse homem de força, de interação, de trabalho, e eu me inspiro muito na história dele. Essa é a primeira vez que eu conto isso para alguém, então é exclusivo falar sobre a minha família, sobre meu pai. Eu geralmente não falo muito sobre os laços familiares, mas é uma inspiração muito grande o meu pai na minha vida, exatamente por conta disso. Ele me ensinou a ter responsabilidade muito nova, e eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Não era aluna nota 10, sempre fui a aluna mediana, e sempre fui uma pessoa muito comunicativa, inovadora também, sempre buscava ser a líder dos projetos na escola, quando eu estudava, quando eu era estudante. Eu me formei em administração e comecei a trabalhar em banco com 16 anos de idade, foi o meu primeiro emprego. Que legal, sim. Nossa, e a gente é amiga e eu realmente não sabia desse detalhe. Muito legal. O meu pai tava falando esse fim de semana, até corrigi ele, que eles são de outra geração, né? Não tem jeito. E ele fala muito isso. Eu criei vocês igual homem. Aí eu tava falando pra ele esse fim de semana. Eu falei, pai, não fala mais isso. Agora não se fala mais isso. Não precisa, porque agora as mulheres também já são. Você criou a gente bem, só isso. E foi bem esse lado, assim, do meu pai, de ir trabalhar e querer ser independente, que a gente também acabou seguindo muito, eu e minha irmã. E vejo que você também, muito inspiradora. Porque eu também, né? Você falando assim, é tão gostoso ouvir, porque me vi muito nessa história, assim. O meu pai também não era do Nordeste, do Paraná, mas também depois veio pra São Paulo, fez a vida aqui, né? Nunca se formou, nunca teve uma formação, mas conseguiu, né? Criar 3 filhos que se formaram, que estão bem hoje. E ele sempre foi a nossa inspiração de trabalho, de força de vontade. Assim, ele falava assim, eu não tenho nada, né, a perder, assim, mas eu tenho 3 pintinhos em casa pra sustentar. Então, ele ia atrás e fazia, acontecia.
E hoje, quando nós pensamos em trabalho, assim, sempre pensamos nele. Não, ele não tinha nada, né? Claro que ele tinha muitas coisas. Mas ele conseguiu, né? E não é só por ele ser homem, mas sendo mulher nós também conseguimos. Sim, exato. A gente se inspira nessa força, né? De ir pra vida mesmo e construir a nossa história. Exato. Falando um pouco também de família, não poderia deixar também de enaltecer a minha mãe, que é uma referência na minha vida também, apesar de não ter tido infância junto com ela, mas convivi com ela na adolescência e convivo muito hoje. Hoje ela é assim o meu maior suporte, o meu maior apoio quando preciso de algo, tá sempre à disposição, sempre me ajudando. E a minha mãe também é uma mulher muito batalhadora. Ela separou muito nova, teve filhos muito nova. Era uma geração totalmente diferente da nossa, né? Eu tô aqui com 37, não consigo nem pensar em filhos ainda. Tô me preparando, mas assim, sempre que a gente consegue postergar mais, nós vamos para esse caminho, né? A gente coloca a nossa carreira em primeiro lugar. Sim. E a minha mãe, ela teve filhos muito jovens, com 26 anos, ela já tinha 3 filhas. Eu sou a mais nova das minhas irmãs, e ela sempre foi uma fonte de muita inspiração, porque depois que ela teve as filhas já grandes, que ela voltou a estudar e começou a trabalhar, a fazer a vida dela, porque realmente não tinha tempo, né? Não tinha quem ficasse com os filhos naquela época, então era uma época mais dura, né? Sim, então eu acho que vem muito isso à tona, quando eu penso em há 30 anos atrás, como as coisas eram bem mais rígidas, principalmente para as mulheres, as dificuldades eram maiores. Com certeza, Até no são guerreiros. episódio com a Júlia, que é advogada de família, eu falei que também meus pais se separaram, né? E minha mãe ficou com os 3 filhos, então teve todo o cuidado com os filhos. E a divorciada antes, né? Então sua mãe também sofreu com isso, porque era desquitada. Eu acho que enquanto... Tinha um estigma social, né? Mais preconceitos. Os preconceitos. Então, olhar pra nossa família sempre com o que eles podem dar de melhor pra nós e construirmos um caminho melhor também pra cada um, né? Sim. Pra cada indivíduo. E eu e a Karen, a gente fala muito disso, a gente conversa muito sobre isso, dessa questão de ter filhos, né? De parar mesmo. Não é parar, mas querendo ou não, você acaba interrompendo ali de alguma forma o seu ritmo de carreira, e a gente pensa muito nisso também. Eu tô com 34, ela tá com 35 também, e a gente também pensa, né? Eu tô pensando até em já congelar ovos, alguma coisa. Você pensa em alguma coisa assim? Já congelou, não? Já congelei, já fiz esse processo. Eu me dei de presente quando eu tinha 30 anos de idade, foi o meu presente de aniversário. Nossa, arrasou, falam que é a melhor idade. Foi o meu presente de aniversário, porque eu tava no auge da minha carreira com 30 anos, da minha vida, e eu falei, poxa, não tem nenhum parceiro aqui ainda do lado, como que eu vou fazer isso? Eu vou... Assim, sempre que tive o sonho de ser mãe, e principalmente adotar, esse é um dos meus sonhos, principalmente adotar, mais do que ser mãe, adotar, mas eu sempre tive essa convicção que eu não ia ter filhos muito nova, muito jovem, porque eu tava no auge da minha carreira, então dei prioridade realmente pra minha carreira, e agora já é o momento de se pensar, né, além, mas eu fiz o meu congelamento com 30 anos de idade, não me arrependo, indico. Nossa, as nunca, mulheres né? têm que ter essa liberdade. Nós não podemos nos cobrar de idade. Eu acho que, principalmente o parceiro, né? Tem um parceiro também do lado que aceita, que apoia. Isso é muito importante. Se não tem um parceiro, se é solteira, na época eu era solteira e fiz meu congelamento, me dei de presente e sou feliz com isso. É uma paz, né? Que você se dá de presente. Exato. E o seu parceiro, né? Que é maravilhoso, super te apoia, né? Me apoia demais. Assim, nesse timing. Não, me apoia demais. Inclusive, ele, né, queria ter filhos até antes que eu. E eu falei, segura um pouco, amor, que ainda não é tempo. Então, acho que os dois têm que estar muito, muito abertos, muito expostos também. Com certeza. Não. Nossa, mas legal, né? 30 anos, muito legal, assim. porque falam que é a melhor idade, assim, se você tá em dúvida, não pense, congele, depois você decide o que faz, né? Tem muita menina que acaba pensando, mas acho que eu não quero ter mesmo. Tudo bem, é igual ter um seguro, né? Seguro saúde, congela, depois se não quiser, tudo bem, joga fora. E tá tudo certo, depois bem, você pode mudar de opinião, se você quer, se você não quer, porque as coisas mudam muito rápido, então a gente também tem que acompanhar essa evolução. Sim. E a tecnologia, né, que você é melhor do que ninguém pra dizer. Então, eu sou muito a favor de tudo que é de tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor, né? Que tem gente que fala, isso fica brincando de Deus. Eu acho que a tecnologia tá aí pra isso. Então, num tratamento médico, por exemplo, se tem uma doença, se tem um tratamento, ótimo. Né? Vamos tratar. Se tem dá pra congelar o óvulo, ótimo. E então, vamos entrar um pouco nos seus empreendedorismos. Primeiro, assim... Já vê que ela é à frente, né? Porque com 30 anos... Ela já tava lá pensando, por isso que ela tá bem plena e tranquila. Eu lembro quando eu te conheci, você ainda tava
num ambiente corporativo, né? Empresarial. Exato. Como foi essa virada, essa transição de carreira? A gente adora essas histórias de transição de carreira, de empresária para empreendedora. Empreendedor. É muito maluco essa minha transição de carreira, porque eu pensava em ser executiva pro resto da minha vida. Eu falava, nossa, tô numa posição aqui super bacana, gosto do que eu faço, amo esse ambiente. Mas me surgiu alguns estralos nesse meio da carreira. Eu fiquei 16 anos no mercado financeiro tradicional. E quando eu comecei a olhar um pouco pro lado empreendedor, inovador da coisa, eu me dei conta que eu estava em um salão e que eu já estava ali dentro, fazendo as coisas acontecerem. Foi a minha primeira oportunidade de investimento fora do banco. Só investia em bolsa, imóveis, bolsa de valores, imóveis. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo algo inovador fora. E eu falei, poxa, tem uma oportunidade aqui, tem mais oportunidades. Porque são bolhas, né? O que a gente vive aqui são bolhas. Acho que vocês vivem isso também. Sim. Tem a bolha dos médicos, que vocês sabem tudo que está acontecendo de inovação, dos melhores métodos possíveis na área de vocês. E na área dos negócios também a mesma coisa. Então, quando você está na área de finanças, você vive aquela bolha, vive o mercado de finanças, você conhece todas as pessoas, você sabe o que está rolando. E quando você vai para o lado de empreendedorismo, também é a mesma coisa. Existem bolhas, e aí as bolhas me fizeram sair um pouco da que eu vivia do mundo corporativo há 16 anos e repensar um pouco. Como que eu posso causar mais impacto, principalmente social, que é colocando mais mulheres em cargos de liderança, dando mais investimento para as mulheres montarem as suas próprias empresas. Eu já tinha esse viés muito forte dentro do meu propósito de vida. Quando eu estava no banco, eu liderei vários comitês de liderança, de representatividade feminina para colocar mais mulheres em cargos de liderança. E sempre tive muita asficção por esse assunto, por saber quais eram as mulheres mais tops do mundo, estudavam ela. Adoro ver biografias, inclusive agora eu tô lendo a biografia da Viola Davis, que eu tô assim, apaixonada. Eu vi o que você postou. Tô super afim de ler também. Super indico, já vou deixar uma dica de leitura aqui. Mas o que surgiu no meio desse percurso meu, tem 4 anos só, sou super nova no mercado empreendedor, então já fiz super recente mesmo. Uma startup que é a Belong Bee, um marketplace de beleza, de marcas independentes, para principalmente mulheres. 80% das marcas que estão conosco, as fundadoras são mulheres, então nós damos oportunidades para essas mulheres que hoje não têm uma visibilidade maior no mercado de beleza, não conseguem colocar dentro de uma Sephora, dentro de um marketplace grande, de uma época, de uma beleza na web, e nem estar em grandes players de farmácias, de pontos de venda. Então, o que nós fazemos é dar uma consultoria geral para essas marcas, desde como se posicionar no mercado com marketing, com brand, até um código de barras e por aí vai, procedimentos de Anvisa para você colocar o seu produto no ar. Então, eu e as minhas sócias, Simone Sancho, Amanda Coelho, Bruna Tavares da Mata, fazemos toda essa consultoria para as marcas se posicionarem no mercado e trazemos elas para venderem dentro do nosso marketplace, que é Belong Bee. Então, é uma rede de apoio para as empreendedoras colocarem as suas marcas dentro e nós darmos visibilidade para elas também, além de ser um ponto de venda, a parte de visibilidade também, que a gente tem vários influenciadores, celebridades que postam os seus produtos. Faz o marketing mesmo, né? Faz o marketing total. Não, isso é muito lindo mesmo. Eu lembro quando você estava começando mais ou menos nisso, e eu lembro desse movimento mesmo de realmente fazer essa ponte, né, entre as pequenas mulheres ainda, que demorariam muito para ter uma oportunidade e conseguir escalonar, né, fazer essa parte que vocês têm uma possibilidade maior. Mas eu não sabia que era só assim pra mulher. Eu achei que era coisa de beleza, mas... não é só pra mulheres, mas 80% das marcas são de fundadoras mulheres. Ah, entendi. Fundadoras mulheres. Sim. E essa plataforma, por exemplo, vocês têm o Instagram, vocês que manejam tudo. Fazemos tudo. Desde tirar a foto do produto até colocar o produto na mão de uma celebridade ou de uma influenciadora para aquele produto dar maior visibilidade no mercado. Legal. Contato também. Tudo, exatamente, desde que você, logística, enviar o produto, você comprou no marketplace, junto com a gente, nós temos o CD e enviamos para as pessoas os produtos. Nossa, que lindo. Faz 360 dão voz, né? Dão voz, espaço mesmo, as pequenas. Porque é tão difícil, né? Empreender no Brasil é muito difícil, apesar de que as pessoas, assim, estão arriscando mais.
E mulheres principalmente, porque a dificuldade Sim. de você, né? Você já tem a sua família, que você já é a gestora da família, e fazer a gestão da sua própria empresa, né? Eu vi... Se arriscar. Eu vi que hoje esse número, nós somos do Brasil é o 7º país de mulheres empreendedoras, então tá crescendo cada vez mais, né? Sim. E elas começam realmente, fazendo uma comida, né? Vendendo primeiro, aí um comércio de roupa, aí depois também o da beleza. Então vocês pegaram e agregaram isso para trazer com que a mulher tenha um pouco mais de facilidade para conseguir concluir o que é o desejo dela, né? O sonho dela. Não, e é um movimento muito bonito, porque é isso que a gente estava até conversando no outro, que ainda tem poucas mulheres, igual você falou, em cargos de liderança e no empreendedorismo também, né? E às vezes é um ambiente, eu lembro que você comentou isso um dia, que o empreendedorismo é diferente do meio empresarial, que a gente também tem um contato, que a gente já trabalhou numa empresa, assim, mais mundo corporativo, você tem uma liberdade maior. Então acho que para mulher isso é importante, né? Você ser dona do seu tempo mesmo. Você conseguir manejar os seus horários, fechar uma agenda, né? No nosso caso, para fazer uma viagem, para ficar mais na sua casa, resolver alguma coisa. Então, eu vejo que você sair do meio corporativo para empreender pode ser arriscado, mas tem as vantagens, né? Com certeza, tudo tem os seus prós e contras. Então, acho que os benefícios da vida empreendedora é exatamente isso que a Dedé trouxe aqui. Essa parte da flexibilidade, você tem muita mais flexibilidade, não só no seu tempo, porque você é o dono do seu tempo e você comanda a tua agenda, mas também na parte de inovação. Quando a gente fala de inovação, de pivotar, então na parte do empreendedorismo isso fica bem mais fácil e muito mais estável, principalmente para nós mulheres que somos muito multidisciplinares, fazemos várias tarefas ao mesmo tempo. E aí você né, tava no banco há 16 anos. Você falou que a primeira empresa assim que você começou a despertar foi a Belong. A Belong Bee. É. Foi um investimento no spa, no salão de beleza, que era o antigo Spa Deals, hoje é Spa Dé e Renata. Então eu comecei com elas fazendo a parte toda de business lá dentro, administrativa. E aí deu super certo, a gente montou o e-commerce, começou a vender os produtos pelo e-commerce. Elas também têm shampoo, condicionador, máscara. E aí deu muito certo. E aí a Simone Sancho me convidou em 2021 para montar o marketplace, a Belong Bee. Esse marketplace é junto com outras 4 sócias. E em 45 dias nós tivemos um investimento do grupo Malve, que bateu recorde. Nenhuma empresa antes foi investida em tão pouco tempo, principalmente fundada por mulheres. Não, show! Isso foi incrível mesmo, né? Porque foi rápido e uma empresa, assim, só de mulheres, né? Então é muito legal ver. Exato. Como virou rápido, né? E agora estamos lançando o nosso primeiro ponto físico, que é a loja da Belong Bee, que vai ser na rua Oscar Freire. Vai ter um mega lançamento, inclusive vocês já estão convidados para participar disso. Obrigada. E todos vocês que estão ouvindo aí, ouvindo nosso podcast, assistindo também, estão convidados para verem tudo online, que vai ter muitas experiências ao vivo, tudo que tá rolando ao mesmo tempo. Nossa, vai ser sucesso. Não tem como não ser, porque o propósito é muito bonito, né? Então não tem como não ser. E aí, o que você sentiu que faltava, ou que você se motivou pra surgir a Ivy aí nesse no meio do caminho? Ou então, né, antes um pouco, largar realmente, porque a dificuldade, assim, o que nós vemos, é muito difícil quando você tá num trajeto, você tem um caminho que tá construindo ali, já tem uma segurança, falou, no mundo corporativo, você já tá numa bolha, você já conhece todo mundo. E aí você começa a sair, assim, quando que foi essa... Tipo, tá bom, agora eu vou seguir, vou largar o que eu tinha, que foi muito bom, eu cresci muito, aprendi muito, mas eu vou seguir outro caminho. Porque às vezes a gente fica acomodada, né, na zona de conforto. Exato. Eu não sabia absolutamente nada sobre o mundo de beleza, mas eu já gostava, né? Toda mulher gosta de se arrumar, de ter um bom perfume, uma boa maquiagem. E eu não entendia muito, e nem buscava saber sobre esse universo. Então, o universo da beleza não era muito meu forte, mas eu comecei a fazer muitas pesquisas. E aí veio que o Brasil era o 3º maior em beleza e o potencial. E quando você viaja, que você usa qualquer coisa de beleza, a beleza brasileira, ela vende muito lá fora, né? Ela é reconhecida internacionalmente. E essa coisa, o Bumbum Cream, que bomba de vender lá fora. Então, as pessoas, elas buscam realmente produtos brasileiros. E aí eu vi essa oportunidade, principalmente em beleza, esses números cada vez crescendo mais. Brasil como o 3º maior no segmento de beleza. As pessoas lá fora são enlouquecidas por qualquer produto de beleza. A gente tem aí um grande exemplo que é uma criadora, influenciadora digital, que é a Camila Coelho, que tem a marca que bomba lá fora, principalmente nos Estados Unidos.
eu vi essa oportunidade muito forte. Eu falei, bom, acho que é realmente isso que eu gosto, que eu quero. Eu não entendo muito, mas eu vou buscar entender. Eu vou conhecer desse mercado e vou buscar entender. Então, eu fiz uma imersão dentro daquele universo para entender como que aprimorava, principalmente trazia mais inovação para os produtos, que é muito a minha área, inovação, tecnologia, e a gente consegue aprimorar. Então, foi assim que tudo começou na parte de beleza. Eu me encantei por esse mundo, foi muito genial. No lançamento da Bi, a gente fez uma caixa, que é uma Beauty Closet, junto com a Samara Costa, que é uma amiga nossa também em comum, da Scarts, e era símbolo de desejo essa Beauty Closet, porque vinha com várias marcas, vários produtos de diferentes marcas, e todas as marcas, elas faziam marketing uma para outra, elas falavam de uma da outra. Então, ali dentro, ninguém era concorrente. Uma rede mesmo formou, né? Formou uma rede de apoio, uma comunidade, e que todas as blogueiras, influenciadoras que têm marca, nenhuma concorria uma com a outra. Todas elas pegavam o produto uma da outra e falavam com muito carinho do produto uma da outra. Que legal. Então, foi muito bacana. Então, eu falei, poxa vida, elas estão se unindo. As mulheres, elas pararam de ser concorrentes e elas estão unidas. Então, vamos fazer com que esse negócio realmente vai dar certo. Vamos trabalhar pesado, que foi assim, a minha casa durante aí uns 6 meses era estoque de press kit, para enviar press kit. Eu mesma ia deixar press kit na casa das pessoas. Então, a gente fazia isso, eu e a Simone, a minha sócia aqui, um final de semana inteiro intensa, montando caixa. Mas é gostoso, esse processo criativo é muito bom. Esse processo de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem é muito realizador, gratificante, né? realizador, porque você também tem conhecimento das marcas e você também coloca um carinho junto naquilo que está sendo entregue para outra pessoa. E eu acredito muito em energia. Então, eu sou uma pessoa da energia, acredito em energia, tudo para mim flui na energia, sou muito vibe. E eu acredito muito isso, que tudo que você faz aqui tem um propósito maior. Tem marcas que elas tinham acabado de começar e hoje, 2 anos, elas já estão sendo vendidas, sendo compradas por outras empresas. Então, esse é o nosso maior propósito. Fazer com que as marcas, elas cheguem num patamar de negócio, que ela seja sustentável, que tenha princípios, principalmente ecológicos. A gente se preocupa muito com essa parte ambiental, ecológica. Só aceitamos, temos vários propósitos na Belong Bee, então só aceitamos marcas que são pet friendly, que não fazem nenhum teste em animal. Isso é muito importante. Então vocês também fazem toda essa uma curadoria. vistoria. Tem uma curadoria também para entrar na Bee. E aí a marca sai uma hora, assim, ela já tá grande o suficiente para deixar essa plataforma, assim, de certa forma ou não? Elas continuam? Não, porque é um ponto de venda, né? Um marketplace. É um ponto de venda, então ela continua com a gente, mas tem marcas gigantes conosco lá. Hoje nós temos Simple Organic, Santa Pele, Simple Organic, aí também já foi vendida pro Grupo Impéria. Então, assim, tem marcas gigantes. A própria Bruna Tavares é uma marca gigantesca. Enorme. Não, legal. E esse negócio que você falou de criativo, né? Isso é muito bacana. Quando você acha um trabalho que você consegue desenvolver suas habilidades, né? Seus talentos. Então, você tem você consegue se desenvolver esse lado criativo, colocar energia. E nenhum momento, assim, né, naquele momento do banco, que você tinha ali um salário certo, tal, tudo bem, você não pensou em, deixa eu ficar quieta aqui mesmo, que tá tudo certo. Não deu medo. A gente pensa assim, né? Porque além do bom salário, também tem os benefícios que você fica apegada, né? Muito tempo apegada naqueles benefícios. É estável. Exatamente. Também eu conquistei muitas coisas através do meu trabalho no banco. Meu primeiro carro, minha faculdade, o meu primeiro imóvel. Então, sempre tem aquela coisa também de nostalgia, de gratidão. Então eu pensava muito, eu falei, mas e aí, como que vai ser, né? E empreendedor é assim, um dia você tá aqui embaixo, tá derrotado na derrota, ninguém abre as portas pra você, outro dia você tá aqui no auge, e é muito volátil, é um mercado muito volátil, você tem que estar preparado emocionalmente para aguentar o tranco, as variações. Exatamente isso. E lá no mercado corporativo, não. O mercado pode cair, mas teu salário vai continuar na conta todo mês. Todo final do mês vai cair teu salário e você vai estar bem feliz pagando teus boletos. No mundo empreendedor, não. Você tem salários para pagar, você tem contas para pagar. Mas isso te impulsiona, de certa forma, né? Você tá lá correndo atrás, se reinventando, buscando. Exato. Me impulsionou bastante. Eu sou muito feliz agora no mundo do empreendedorismo. Eu não posso reclamar. Mas teve algum momento assim que você falou assim, não, bom, agora eu não consigo lidar com as duas coisas, eu tenho que realmente escolher e ficar... Essa troca mesmo, tipo, pra pedir as contas no banco.
Sim, teve uma pressão aí. Você começou junto, assim, fazendo as coisas ao mesmo tempo? Eu comecei junto, fazendo ao mesmo tempo, e aí eu já tava quase no burnout, assim, de tanto que trabalhava, porque também trabalha muito no mercado, né, corporativo. E também tava trabalhando muito. Então, final de semana, não tinha mais feriado, final de semana, trabalhando até tarde todos os dias, de madrugada, a hora que dava. Então, aí teve realmente esse desencontro, e aí foi uma época que eu fiquei muito focada. E é uma coisa engraçada que eu vou até comentar, que a nossa psiquiatra aqui vai entender bem. Aproveita é uma coisa a sessão. engraçada também, quando a gente tá nessa transição, até parece que a tua vida social, ela não consegue acompanhar, ela não vai junto. Porque eu lembro nessa época que eu fiquei afastada, assim, dos meus amigos, mais ou menos por um período de 1 ano, quando eu tava nessa transição, nessa loucura de muito trabalho, porque eu não conseguia acompanhar a vida social. Então, obviamente, você para de sair um pouco mais, então você, né, se reclusa, fica mais na parte de negócios. E aí eu tava até conversando com uma amiga esses dias, falando exatamente sobre isso. Dos nossos ciclos de amizade, o que fica, o que vai e o que as pessoas que ficam realmente pro resto da nossa vida. E hoje a gente, né, já sabe quem fica, quem é nosso amigo de verdade, quem tá do lado. Eu vejo muito assim que os meus amigos foram as pessoas que mais me incentivaram nessa transição de carreira. Quando eu falei pras pessoas, principalmente as minhas mentoras lá dentro do banco, me deram muito apoio. Falaram, não, Cíntia, eu acho que tem tudo a ver com você, vai, você tá bem aqui, mas vai. São minhas amigas pessoais até hoje, mas tudo você precisa ter uma rede de apoio. Nada você toma decisões sozinho. Obviamente que a decisão é sua, mas a tua rede de apoio, ela te ajuda muito. Que são teus amigos, são tua família, um parceiro, quem você esteja por perto. Confie nas pessoas, confie também na sua própria intuição. Eu confio muito na minha intuição, que esse negócio ia dar certo. E eu falei assim, né, quando eu saí, eu falei, bom, eu vou tentar aqui 2 anos, se não der certo, eu vou quebrar a empresa, porque eu não sabia de nada. Fui E veio com o rabinho entre as pernas e vou pedir pra voltar de novo, tá tudo certo, expectativa alinhada. Mas tem muito essa parte de você ter pessoas que te apoiam e que te colocam pra cima e que fazem as coisas acontecerem junto com você. Isso é muito importante. Tenham pessoas que vibram na mesma energia por você. Não, perfeito. Então a rede de apoio é um pouco seguir o coração mesmo, esse feeling, né? Exato. Planejamento, né? Planejamento. Exato. Sim. Então ela ficou 1 ano ali, vou dar tudo nesse 1 ano pra virar e conseguir. E realmente a gente acaba vendo uma certa seleção natural, né? Dessa questão dos amigos, da vida social. Tem alguns que não compreendem, né? Até a ausência. Sabe que eu lembro que uma vez a gente viajou até, e acho que você tava bem no começo desse projeto. E eu lembro que você tinha que fazer reuniões, tudo. Eu lembro muito disso, que eu lembro que as meninas, a Cíntia tá lá na reunião. E assim, é isso. Você tá numa viagem, mas você não pode largar se você tá num processo desse. Então você, às vezes, tem que cancelar uma viagem, tem que deixar de sair. Então você realmente, às vezes, tem que fazer escolhas. Eu acho que fica, assim, pesado. Fica, né? Não é fácil você fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tanta responsabilidade. Mas quando você faz o que gosta, né? Você sente que fala, tá certo. Tá, eu não vou sair, mas assim, você faz aquela reunião gostosa, que você sabe que você vai realizar, né? Não é só você tá construindo a vida de muitas outras pessoas, você tá trazendo outras mulheres, né? Até outros homens, mas pessoas mesmo que vão evoluir junto com você, então te dá um certo prazer que um outro lugar talvez não daria, né? Mesmo, assim, claro que você vai continuar tendo seus amigos, mas o que a Andrea falou, você acaba selecionando os que torcem por você, então você vai entender. E que compreendem, né, o seu momento. O que faz parte da sua vida mesmo, que vai ficar e que vai estar ali, né? Porque nós estamos sentindo muito isso também. Que somos médicas, mas estamos... agora vai fazer um podcast, né? Tá puxado também. Aí é tantas coisas que você não para de pensar, né? A cabeça, assim, da pessoa que empreende, ela não para, né? Assim. Não para. É 24 horas, às vezes eu acordo, eu sempre deixo um caderninho, até pra já não utilizar mais a tela do celular, não utilizar o laptop do lado da cama, mas eu deixo um caderninho, porque eu sou aquela pessoa que eu sonho. Eu sou tão intuitiva que eu sonho com as coisas acontecerem antes de acontecer. Adorei essa dica, amei. De caderninho. O nosso podcast começou muito também de um sonho mesmo. É verdade, é mesmo. Olha que demais, bom saber disso. E eu deixo um caderninho do lado da minha cama, porque às vezes eu acordo no meio do sonho e eu tenho uma ideia, um insight, eu vou lá, anoto pra não esquecer no outro dia, porque às vezes eu esqueço, se eu não acordo, anoto na hora, esqueço. E às vezes também eu sou uma pessoa muito criativa, muito inovadora, então às vezes eu acordo e começo a trabalhar.
do nada eu tenho que levantar, trabalhar, porque tive um insight muito bacana. No outro dia eu já tô fechando o contrato do que eu trabalhei à noite. Então é muito Você não bacana. pode perder esse momento, né? Não posso. Nossa, Então, adorei 24 isso do horas caderninho. ligada. Porque tem muita gente que a gente atende, né? Você mais que eu até, que tem ansiedade e tem insônia, porque não consegue dormir, que quando deita, fica pensando mil coisas. E às vezes eu falo pro paciente, deixa um caderninho, mas eu falava, às vezes, anota no celular, mas não pode. É melhor o caderninho. Porque aí quando você anota, você tira da cabeça, parece, né? Aí você consegue, tipo, pronto, anotei, amanhã eu penso nisso. Você organiza melhor, né, as ideias, assim. Eu tenho feito isso também, de anotar, porque eu também sonho bastante, né, até falar um pouco aqui, né, que nós tínhamos pensado muito em fazer um podcast, fazer um projeto novo, em ter, né, nossa responsabilidade como seres humanos para mulheres. E eu acordei também um dia e falei, nossa, né? Aí fui atrás da Andréa, eu falei, Andréa, eu tive essa ideia, nós já tínhamos pensado muito em fazer isso. Você topa? Mas qual foi o sonho? Eu não lembro exatamente o seu sonho. Não, eu tinha sonhado que nós estávamos fazendo alguma coisa para mulheres, daí eu acordei. Sim. E aí veio uma menina na minha cabeça. Uma menina que, assim, que eu não via há muitos e muitos anos, assim. E aí eu falei, mas essa menina tá vindo na minha cabeça, né? Nunca mais vi, nem sei o que tá fazendo. E aí eu entrei no nome dela, procurei o nome dela e vi que ela fazia um projeto para mulheres, mas completamente diferente, assim, mulheres empreendedoras em outro lugar do país e tudo. Eu falei, André, eu acho que é isso, assim, eu já sonhei com mulheres, eu acordei pensando nela, ela tem esse projeto da Super, certo, sim, né? Verdade. Mas nós somos médicas, nós vamos fazer de uma outra forma, né? Mas eu acho que mais ou menos tá o caminho. E aí você topou, né? Sim, foi isso mesmo. Eu lembro que você comentou. E aí a gente começou a desenhar. Isso foi ano passado também, foi bem recente. A gente começou a pensar como ia fazer, né? O formato que ia ser. Ainda nem era podcast. Aí que a gente pensou no formato podcast. Mas isso é muito poderoso. Eu acho que o nosso subconsciente é muito poderoso mesmo. Muito. Eu acredito muito no poder da mente e no poder das palavras. Acho que tudo que você fala, você concretiza e você vai explanando cada vez mais aquilo que tem dentro de você e faz com que os sonhos, eles vão se realizando. Sim, perfeito. Com certeza. Cintia, então assim, o que a Eve agrega que, diferente da Belong Be, por exemplo? O que você viu na Eve que faltava ainda para as mulheres? Assim, Que daí você foi, né, no mercado de beleza, aí depois... Tá, foi o primeiro o mercado de beleza, já tinha a ideia da Eve, como que foi concretizada a Eve? Isso, o meu primeiro investimento foi no mercado de beleza e logo após, bem no início da pandemia, mais ou menos em meados de março, abril de 2020, quando estava todo mundo fechado dentro de casa, houve a explosão dos NFTs, as pessoas começarem a falar dos metaverso, Web3, o que é isso? E eu falava, meu Deus, blockchain, entendia um pouco de blockchain, né? Porque o Pix hoje é através da tecnologia blockchain. Mas, obviamente, que eu nunca tinha ouvido falar sobre NFTs, sobre metaverso. E eu achava uma loucura as pessoas investirem em arte digital. Não entrava na minha cabeça, né? Na minha cabeça aqui de geração. Não entrava Nossa geração ICQ. Exato. Não entrava na minha cabeça que alguém estava investindo em algo que era digital, que ele não tinha propriedade física. Como que funcionava? Foi na época que começou também Bitcoin? Mais ou menos? Foi antes? Na época começou o Bitcoin, mas o Bitcoin já é um pouco mais antigo que os NFTs. Os NFTs, o primeiro surgiu em 2017, mas tomou uma proporção maior em meados de 2020. Por conta da pandemia, as pessoas estavam mais em casa e começaram a entender mais sobre esse universo. Mas o Bitcoin vem muito antes, um pouco antes, que são os criptoativos. O Bitcoin está dentro dos criptoativos. E aí me surgiu uma curiosidade muito grande, porque o meu marido já estava investindo e ele ficava o dia inteiro torcendo, eu lá investindo na bolsa de valores, tudo que eu investia caía, chorando, desesperada, que a bolsa de valores só caía. Eu falava, meu Deus, o que esse cara tá investindo? E ele só fala com homens o dia inteiro. Olha a minha visão, tá? De sentar na mesma mesa que ele, trabalhar os dois juntos, porque antes cada um trabalhava no seu escritório, e aí com a pandemia, os dois dividindo mesa, trabalhando juntos no mesmo ambiente, eu comecei a ter mais percepção do trabalho dele, que ele tava fazendo. E o por que não nós também, né? Exato. Eu falei, mas como assim? Ele tá ganhando dinheiro e eu não tô? Não, porque a gente tem que ganhar igual. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos pra ele, pra entender como que funcionava esse mercado. Ele começou a me mostrar um pouco mais, e aí me surgiu uma curiosidade. Eu falei, mas eu não vejo que você conversa com outras mulheres, não tem ninguém investindo nisso, só homens investindo.
E aí eu fui procurar projetos de mulheres e mulheres artistas e NFTs para investir e tinham pouquíssimas. Eu fiquei assim, absurdamente constrangida, que eu falei, cara, é um negócio que acabou de acontecer, o primeiro em 2017, tá bombando e não tem mulheres envolvidas. Não, isso não pode acontecer. Então eu comecei a ligar, a me reunir com amigas que já trabalhavam em inovação, em tecnologia, mercado financeiro, para entender também a visão delas, como que elas estavam se sentindo nisso, se já tinham ouvido alguém falar sobre o assunto. Meninas do Brasil. Sim, todas aqui do Brasil. Eu tive contato com alguns projetos de fora também. O primeiro foi o World of Woman, que foi o primeiro que eu investi, que é um projeto, inclusive, que a Madonna apoia também, a Beyoncé. Tem vários artistas, celebridades aí do mundo todo que apoiam esse projeto, que é um projeto incrível. Depois dou essa dica também para vocês buscarem. É um projeto muito lindo, vale a pena conferir. E aí surgiu a ideia da IVE, primeiro como um grupo de estudos, nós começávamos a nos reunir, a falar sobre, pegava artigos, não tinha nada Brasil ainda, não tinha nenhum projeto no Brasil, só tinha projetos de fora, a maior parte, né, envolvendo Estados Unidos e Ásia. A Ásia é o primeiro maior em NFTs no mundo, mas por conta de jogos, de games. Então, games até tinha uma mulher ou outra que já tinha as skins, já tinha NFTs que já entendia. Mas na vida real, assim, na prática, realmente, para investir em artes, em artistas, tinham poucas mulheres. E aí eu falei, bom, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos primeiro entender o que está acontecendo, começar a investir. Então, começamos a investir em algumas artistas, alguns projetos. E aí, logo em seguida, surgiu em 2022 o nosso desejo de criar o Mandal. E o que é o Mandal? É uma organização descentralizada autônoma, aonde não tem corporativismo, não tem liderança, todos votam iguais na nossa DAO. Então, quem tem o nosso Mint Pass, que é o Mint Pass da IVE, que é uma moedinha que tem um valor simbólico dentro da moeda Ethereum, que é um criptoativo também. É mais complexo esses termos. É como se fosse um investimento mesmo, você compra essa moedinha. Exato, Tá. é um investimento financeiro. Então pode valorizar. Pode valorizar. Tá. Pode. Inclusive, a IVE já valorizou. Lançou ela por 0,08 Ethereum e hoje ela tá mais ou menos 0,25 Ethereum. Então, tá bem valorizado no mercado. Legal. Nós ainda estamos em baixa, tá tendo inverno cripto. É assim que nós falamos aqui nesse... Exato. É hora da compra. É agora, meninas. Essa é a oportunidade de comprar, de se filiar nas comunidades, nos projetos interessantes. Tem muitos projetos interessantes. E aí, logo depois, veio, assim, uma enxurrada de projetos no Brasil. Projetos muito incríveis, trazendo muito também a cultura brasileira. Então, teve projetos não só de NFTs, mas também de metaverso. A gente tem inúmeros projetos incríveis no Brasil e muitos empreendedores, que a gente chama de builders, né? São os construtores de Web 3.0. Inclusive, tem uma aí de um amigo nosso que acabou também de receber um aporte do BTG Pactual, 50 milhões. Então, isso pra gente, a gente vibra também quando um amigo de uma empresa que também está construindo Web 3.0 no Brasil tem um reconhecimento desse, um investimento desse a nível de ser um banco já, né, mundialmente conhecido, BTG. Então, a gente fica muito feliz e vibra na mesma energia, porque a gente sabe que o ecossistema, ele tá crescendo. Então, e quando sobe, todos vão juntos, todos né? vão juntos, exatamente. Muito legal. E esse grupo que vocês criaram, né, no começo, as meninas, assim, você escolheu como? Bem pensado. Entre esse grupo de estudos, tinham as mais assíduas, né? Que toda semana tava ali, queria saber mais e pesquisava. E eu fui vendo quem tinha mais, né, habilidades ali, os skills, fui olhando os skills de cada uma, como cada uma conseguia agregar dentro da nossa comunidade em cada nicho. Então, hoje nós temos a Paula Lima como co-founder. Ela é uma cantora, a Paula Lima, cantora de Brasilidades. É uma artista incrível. E o que nós pensamos? Bom, vamos também pegar, né, a parte de tokenização de música. Música também tava bombando, músicas em NFTs, músicas tokenizadas. Então, agora mesmo foi um estouro, o NFT da Rihanna, da música da Rihanna no Super Bowl. Foi assim, ninguém conseguia comprar por nada. Foi muito incrível. Então, desde artistas, música, nós temos também a Electra, que é uma artista de NFT que se consolidou no mercado de fotografia de NFTs. Ela tem uma das fotografias de NFTs mais bem vendidas e avaliadas do mundo. Já expôs em mais de 20 países, é consagradíssima
novíssima no mundo de NFTs. E aí a Liv Electra tem uma história muito bacana, porque ela era a única que eu não conhecia pessoalmente e não tinha intimidade, não era amiga próxima. Eu mandei uma mensagem pra ela, até achando que ela era, porque tá lá no Instagram dela, né, Electra. E eu achei assim, nossa, ela, né, gringa, Nem não vai dar falar bola pra português, gente. nem A vai gente, entender. sei lá, tinha um Instagram que tinha menos de 1.000 pessoas, ela não ia dar bola, literalmente. E aí ela respondeu na hora. Eu falei, pô, a gente tá construindo um projeto, uma DAO de mulheres, pra inserir mais mulheres no mundo de tecnologia, de Web 3.0. E estamos com um projeto pra lançar uma coleção de NFTs. Ela respondeu na hora. Eu fiquei em choque quando ela respondeu. A gente conta essa história Que muito legal. engraçada, né? Porque eu falo, ela era referência pra nós já estávamos estudando ela, e aí de repente ela sai em uma reportagem, eu vou buscar ela em redes sociais. E ela topa na hora. Na hora, e aí o que eu falo que energia, né? Faltava total. exatamente ela pra gente lançar o nosso projeto, principalmente na mídia, falar do projeto. E aí ela foi a 10ª co-founder. Eu tenho 10 co-founders que lançaram e idealizaram esse projeto junto comigo. Então a ideia é minha, mas todas as meninas que são as minhas sócias, elas me ajudaram a fazer tijolinho por tijolinho Que desse lindo, processo. sim. Se reunia na minha casa, fazia reuniões online, cada uma de um país. E Igual colocamos uma pecinha de quebra-cabeça mesmo. Exato. Cada uma ali encaixou pra formar o que é, né? Exatamente. Mas, Legal. não, pra você falar sobre isso, né, você tem que saber inglês, né? E tem muitas meninas que nos assistem e que não sabem, né? Você acha que o inglês foi fundamental na tua vida pra essa trajetória? Como que foi pra você trazer isso? Realmente, o aprendizado do teu inglês pra ir pra fora, pra estudar, pra fazer o que eu sei, né, que você já deve ter feito muitos cursos também nessa língua, como que te ajudou? Olha que engraçado, tá? E isso era uma das coisas que eu criticava bastante, porque não tinham artigos nem em espanhol, nem em português, era a maioria em inglês, e eu não falo inglês fluente. O meu inglês é intermediário, eu entendo muito, mas eu tenho muita dificuldade pra falar. Aquele famoso E eu me viro bem. Exatamente, aquele famoso me viro bem. Então, assim, hoje eu vou em feiras internacionais de NFTs e tudo mais, acompanho muito esse mundo, mas sempre, assim, se me chamarem hoje pra uma palestra em inglês, eu não vou, porque eu não tenho esse know-how ainda de estar em cima do palco para uma plateia em inglês. Então, acho que essa é uma dificuldade que eu também senti. Foi um dos meus desafios, principalmente nesse mundo de NFTs, que eu falei assim, poxa, se as pessoas elas estão buscando saber algo, mas além disso, ela ainda tem a dificuldade da língua, como que ela já é complexo o assunto, porque são termos extremamente técnicos. Como que eu vou levar didática para essas mulheres se a gente sabe que poucas pessoas falam inglês hoje no Brasil, menos de 4% da população falam inglês. Então, eu falei assim, é uma dificuldade. A barreira é a língua. E a forma didática de trazer esses termos técnicos para o nosso dia a dia. Então, tem a Ana Laura Magalhães, que é a minha sócia. Ela, assim, é uma educadora financeira, uma comunicadora nata. E ela... A Isa explica a Ana. Então, ela já tem aí um know-how bastante grande em audiência e como falar e trazer de forma didática, principalmente os termos financeiros, né? Que a maioria também das mulheres, elas têm muita dificuldade de entender os termos financeiros. Então, a gente agregou muito nessa parte, principalmente. Eu trouxe a minha visão. Eu, Cíntia, não falo inglês perfeitamente, não falo... como que eu vou trazer essa similidade para as pessoas? Então, a princípio, foi falar... Eu não sei sobre NFTs, eu não falo inglês fluente. Como que eu não sei, vamos juntas aprender? Então foi uma coisa que uma puxou a outra, foi exatamente aquele ditado, uma sobe e puxa a outra, que é exatamente isso. Então eu tinha outras, as minhas outras sócias, a maioria delas, né, 50% mais falava inglês fluente, então elas conseguiam se comunicar com outros projetos também e trazer eles mais próximos de nós nas reuniões, representar a IVE internacionalmente, em outras reuniões, a gente conseguiu fazer isso. Mas uma dica que eu dou, se você tem algo inovador que não tá dentro da tua língua, hoje a gente tem inúmeras já ferramentas, né? Tem o Google Tradutor, tem o ChatGPT. Lá, tem gente. muitas ferramentas que conseguem fazer tradução simultânea. Não deixem de aprender por conta de uma barreira linguística. Acho que isso que eu... Tem legenda em vídeo porque, já. né, você falou que montou um grupo, e aí, pessoas de outros países e tudo, e aí, às vezes, algumas pessoas ficam pensando, nossa, mas né, eu não falo inglês, ou eu não falo espanhol, eu não vou conseguir, então não tem essa, né? Você pode ter alguma dificuldade, alguma coisa aí que não tá 100%, mas tendo todo o resto, juntando, né? Se você... Nós falamos sobre isso, né? Que não precisa ser 100% em tudo, né? Você vai ter outras pessoas para te ajudar, você tem outras ferramentas e outros...
outras coisas pra fazer. Sim, né? buscar mesmo o conhecimento, né? E eu vejo que é um papel muito legal da IVE, né? Esse lado da IVE Academy. Porque vocês, além de trazer essa tecnologia do investimento, das NFTs, colocar as mulheres dentro desse mundo, vocês estão fazendo essa tradução. Porque não é só o inglês, é a linguagem mesmo. São desde o básico, assim, o que é NFT, o que é investimento, até o que é o Web3. Então, tudo isso vocês estão fazendo essa transição, essa tradução para as mulheres. E é muito legal. E é muito legal, porque quando nós começamos a procurar o que nós íamos fazer, qual que seria nosso projeto, nós começamos a procurar projetos de mulheres, né, na internet. Não quero fazer algo igual, quero fazer algo mais inovador e diferente. E nós encontramos, eu vi a você... Karen me encontrou, não sabia que você era minha amiga, e ela me mandou. Eu não sabia. E aí eu mesmo? olha que legal, porque assim, eu nem entendo sobre isso, mas é muito legal, mulher. Um dia ela me mandou, a gente ficava mandando as referências uma pra outra, aí um dia ela me mandou, aí eu falei, é da Cíntia, minha amiga. Eu falei, mas como você não falou? Olha aí, gente, é isso mesmo. Foi muito engraçado quando a gente começou a IVE, porque é exatamente isso, tinham poucas mulheres, e aí as mulheres, elas viram, Cíntia, eu não sei, mas a gente vai te apoiar, a gente quer saber, queremos saber mais sobre isso, me conta o que é. Eu falei, gente, eu também não sei, não sou especialista nesse assunto. E o mais bacana é que não existe especialistas nesse assunto, que é algo tão novo, que hoje, se alguém virar pra vocês e falarem que é especialista em metaverso, em NFTs, não existe. É aquele, quem não está confuso, não está bem informado. Exato, exatamente. É uma grande confusão ainda que nós estamos desvendando todos os mistérios. Mas isso é o que é mais bacana de construir algo novo, é exatamente isso. É você fazer parte dessa construção e você falar assim, eu não sei, errei. Opa, vamos voltar pra frente, vamos voltar atrás, vamos reconstruir, vamos remodelar o negócio, porque não é dessa forma. E tá tudo bem, tá tudo certo e é aceitável no mercado. Sim. E mostrar também para as mulheres novas formas de investimento, que é isso, né? Tem bolsa de valores que não tá indo bem, todo mundo sabe que não tá muito legal. Tem muitas mulheres que eu vejo que às vezes ficam na mão de alguém aconselhando ou do banco mesmo e não tem aí outros recursos, né? Ideias para investir. Então abre os horizontes. Você não precisa ser especialista, mas entender, né? Que existem outras coisas. Que existem outras coisas. Tá aberta a conhecer as coisas novas que estão aparecendo, né? Na tecnologia. Sim. Não precisa ser especialista, precisa saber o básico. Você não precisa ser especialista. Eu acho que cada vez mais existe mais generalistas, porque a gente precisa saber o básico do que você está fazendo, um pouco de cada. Nunca, né, deixar na mão de outras pessoas, sempre trazer um pouco para você. E conhecimento e aprendizado nunca é demais. Sim. E você falou de Web3. Aí só para explicar, assim, o que eu entendo da Web3, vê se eu tô certa, é que tirou mesmo as barreiras e os intermediários. Então antes a gente dependia muito de uma grande empresa intermediando as informações. E hoje a gente não precisa, a gente consegue fazer uma comunidade sem depender de ninguém, né? É isso mais ou menos? É isso mesmo, Dedé. Dedé aprendi na IVE Academy. Ela aprendeu tudo no IVE Academy. É isso mesmo. A Web 3.0 é a evolução de toda a internet do que nós conhecemos hoje. Hoje, a era que nós estamos vivenciando ainda é a era da Web 2.0, que é a era das redes sociais, do marketing, das mídias, da publicidade, onde todas as big techs pegam seus dados e a gente não sabe o que é feito deles. Só aceita os cookies e vai, né? Exatamente, só aceita os cookies e vai, fé em Deus. E na era da Web 3, você exatamente é dono dos seus dados. Então, você pode criar uma comunidade, você pode falar, não, eu aceito que o meu dado seja enviado, porque eu quero receber isso. É mais personificado para cada pessoa e cada construção, até de imagem. Por exemplo, vocês estão criando um podcast agora. Se vocês querem fazer o podcast de vocês dentro do metaverso, qualquer pessoa que entrar ali dentro do metaverso, independente de números, de algoritmos, vão conseguir ver vocês de alguma forma. Independente de publicidade. Não tem barreiras mesmo, Exato, sem barreiras. Não, muito legal, isso fica mais acessível, né? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa também, daquele dia que a gente viu na aula da IVE, sobre essas novas ferramentas do metaverso, que eu vejo assim, o metaverso não é uma coisa tão nova, mas é que agora ele tá vindo mais forte à tona, né, com coisas mais práticas, igual o ChatGPT, né, que agora a gente vê mesmo na realidade, que antes não tinha muito, então agora tá aparecendo mais, as pessoas estão começando a entender melhor, né, a inteligência artificial, e aquela questão que vocês contaram da feira que você foi, de experiências por realidade aumentada, até eu achei muito incrível, de experiências gastronômicas até, de você ter sensações e sair satisfeito de comer.
Conta um pouquinho. Esse é um assunto que eu acho que os médicos vão É, amar saber sim. sobre isso, exatamente. Nós estivemos na SouthBuy agora, que é uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do mundo, mas mistura um pouco de artes e música também. Então, a semana que nós estivemos lá era só focado para inovação e tecnologia. E eu contei no IVE Academy, né, a nossa experiência, eu e o Flavinho Santos lá, juntos no palco, contamos como foi a nossa experiência. Foi a minha primeira ida ao SouthBuy. Esse evento já existe há mais de 30 anos, começou na década de 1980. E é um case, assim, fenomenal. A cidade inteira para Austin, no Texas, para esse grande evento. Então, vem todos, assim, CEOs de tudo quanto é lugar, empreendedores, empresários. É uma mistura muito bacana. Você consegue fazer muito network. E o que a gente viu lá foi, assim, eu presenciei, que eu fiquei chocada e saí contando para todas as minhas amigas, coloquei em redes sociais, fiz vídeo, eu falei muito sobre isso, porque eu senti. Realmente foi a primeira. Eu já estava trabalhando em tecnologia e inovação há uns 3 anos, mas foi a primeira vez que eu senti, poxa, mudou. De fato, estamos vivenciando uma nova era. E as experiências de realidade aumentada foi, assim, algo que me deixou muito chocada, surreal, de presenciar aquilo. Então, eu contei lá no nosso IVE Academy a experiência que eu tive de menu degustação, sem literalmente você comer nada. Só pela consciência cerebral. Eles ativavam através de um mecanismo, você colocava como se fosse um capacete, e aí você testava toda a sensibilidade, paladar, língua. Eu fiz o menu degustação de um sushi. E eu saí com gosto de shoyu. Eu não tinha ingerido absolutamente nada. E eu saí com gosto de shoyu na boca. Eu falei, meu Deus, preciso de uma água, alguma coisa. Tô com gosto de shoyu, sede. Então, foi muito bacana. Então, desde essas experiências de um menu degustação totalmente via inteligência artificial, com realidade aumentada e experimentação, até um abraço apertado. Ou você dormir de conchinha. Então, tinha muitas experiências. Então, assim, a evolução mesmo. A evolução da tecnologia chegou. Nossa, total. Porque isso... Pra endócrino, isso é muito legal, né? Sim, eu pensei muito isso quando você contou. Até para tratamento, assim, de doenças, controle do apetite. Exato, de restrições, né? Diabetes, restrições de carboidrato, restrições de açúcar. E tratamentos médicos mesmo, eu pensei. Porque se você consegue ter esse nível de afetar a sua consciência a saciedade, imagina, por exemplo, psiquiátrico, né, psicológico. Na psiquiatria tem já há algum tempo alguns estudos para autismo, esquizofrenia com realidade mesmo. 3D, assim, de colocar um óculos e você vivenciar, assim, o autista, né, o contato com outras pessoas. Esse abraço mesmo já é uma cura, né? Isso já tem há algum tempo. Tem até algumas salas reservadas só para isso, mas que ainda não é usado aqui, né? No Brasil demora um pouquinho para chegar. Acho que até chegar na realidade mesmo para usar, acho que vai primeiro, mas eu não vejo muito distante, assim, de chegar em centros de pesquisa, por exemplo, né, em estudos, em universidades, isso eu acho que já não estamos tão longe. O que eu vejo muito avançado na parte da medicina são os tratamentos 3D. Então, tá bem avançado as realidades aumentadas, cada vez mais consultórios, principalmente na área de estética, né? Eu participo bem da área de estética. É verdade. A gente consegue já ver o antes e o depois de uma forma mais realista no teu corpo. Então, ele faz todo o designer do teu corpo e aí mostra como que você vai ficar pós cirurgia. Então, isso eu acho bacana, que já tá uma inovação aí bastante avançada. E também a parte de órgãos com inteligência artificial que dá para fazer experimentos. Isso no diabetes tem, assim, desde que eu comecei a estudar endócrina, até antes, sempre foi uma luta, né? Criar o pâncreas artificial pro diabetes. Então, principalmente diabetes tipo 1, né? Que não tem produção da insulina zero, que é aqueles pacientes bem graves, desde jovens, né? Que aplicam insulina o dia inteiro. Então, é uma doença muito delicada. Então, sempre, desde que eu me conheço por gente nessa área, eles estão sempre em busca do pâncreas artificial. E hoje em dia tá uma realidade muito próxima mesmo. A gente vê finalmente uma realidade possível, né, de você não precisar nem aferir, né? O órgão já vai ver a glicemia e liberar a insulina sem você precisar ficar medindo, furando, picando, calculando. Então isso é muito bacana. Igual, e também você falou, né, da dermato, aqueles scanners, né, que tem de Sim. saber você escaneia e ver todas as pintas que o paciente tem, se tem alguma probabilidade de ter um câncer ou não, né? Isso já chegou no Brasil, então é super
bom, assim, para diagnóstico. E a questão, né, que nós conversamos com a Thaisa, que é o otorrino. Que ela falou, sobre o nariz, verdade. né? De fazer um antes e um depois, já projetar um possível resultado para o paciente ter uma noção, né? Para fazer um preparo para a cirurgia. Isso também é muito revolucionário, verdade. Para você fazer o pré-operatório, né? Não, com certeza, você vê a realidade, né? Porque antes você pegava foto de alguém e você falava, quero igual ela. Quero igual esse nariz. E hoje você já consegue ver. Essa dermatologista, inclusive, já comentei com vocês, doutora Biane, a minha dermatologista maravilhosa. Queremos ela aqui. Às vezes eu vou lá só para fazer as experimentações de inovações das grandes máquinas que elas têm lá, que trabalham com laser, exatamente com essa realidade, né, aumentada, que você consegue ver todas as pintinhas que você tem no seu rosto, se tem um melasma, como que isso, né, se proporciona. E a evolução, acho que a evolução do corpo humano também com a tecnologia, ela tem, a gente vê aí, né, principalmente no esporte, essa evolução cada vez mais constante no nosso corpo físico, mental e emocional ligado às tecnologias. Sim. Tem a máquina lá que você toma oxigênio e que você vai, né, colocando lá você pode estar em qualquer lugar que você quiser, então você pode estar na neve ou numa praia e você vai tomando oxigênio e passeando no ambiente que você quiser através de realidade aumentada. E essa é uma feira que você foi? Foi, E qualquer um pode ir? Qualquer um pode ir, é aberto ao público. Os convites, mais ou menos, custam em torno de R$8.000. Tem $500 também, um mais acessível, que aí você consegue acessar metade da feira. Mas é muito bacana, porque é algo exatamente 3, 4 anos. Tudo que eu vi hoje lá na feira, 3, 4 anos vai estar no dia a dia das pessoas. Nossa, e incrível. lá, aí você vai, são quantos dias de feira? São mais ou menos 15 dias de feira. Nossa. E aí, da parte que fala de tecnologia e inovação, 2 semanas. Nossa, muito E daí tempo. depois tem uma semana de arte, cinema e música. E essa tecnologia, você acha que vem mais dos Estados Unidos mesmo, assim? A Ásia também tem avançado bastante. Índia, a Ásia tem avanços tecnológicos bastante altos, exponenciais. Não só Estados Unidos. A gente tem aí outras 2 grandes potências, que é a Índia e a Ásia, lutando bastante por esse espaço também de primeiros lugares em inovação. E nessa feira, por exemplo, você vê bastante, assim, representação das mulheres? Tá, assim, equilibrado? O que você percebeu? Dedé, por incrível que pareça, eu me senti bastante acolhida e vi muitas mulheres, principalmente no palco palestrando. Antes, quando nós íamos nessa feira, sei lá, 10 anos atrás, eu já costumava ir em muitas feiras, eventos, fóruns, e nós via, principalmente no mercado financeiro, eu via poucas mulheres sendo representadas, principalmente em cima do palco. Hoje, o que eu vi foi bastante participação de mulheres, muitas mulheres interessadas, inclusive o Brasil era a 2ª maior delegação, só perdia para o próprio Estados Unidos. Era a maior delegação de pessoas lá dentro inseridas. O Brasil não perde em nada em inovação e tecnologia. As pessoas, elas estão realmente, as empresas e pessoas, elas estão bastante evoluídas em questão de inovação e tecnologia. E a representatividade feminina, eu gostei muito, porque acho que faltou um pouco mais de representatividade, principalmente PCDs e pessoas negras no palco. Eu acho importante cada vez mais dar voz para essas pessoas. A gente sabe que a gente tem aí grandes ícones já, grandes pessoas que são comunicadoras, influencers, que conseguem fazer esse poder social. Mas eu fiquei feliz, que eu vi muita mulher. Que bom, me senti apoiada. Não, ótimo saber, legal. Porque assim, a gente ainda vê uma diferença, mais dados do Brasil, mas eu acredito que no mundo não seja tão diferente, tanto em cargos de liderança que a gente comentou, mas em investimentos também, né? Então agora que as mulheres estão começando a investir mais essa questão financeira, e então é bom saber que elas estão já querendo se atualizar nas tecnologias também. Com certeza. Inclusive, eu vou deixar mais uma dica de livro aqui. Ótimo, deixa. Que foi um Aí depois lançamento que deixa elas tudo fizeram. anotado. Um lançamento de várias mulheres executivas que se uniram para lançar um livro. Uma sobe e puxa a outra, que foi uma hashtag super concorrida no LinkedIn. E elas fizeram um lançamento lá em Austin. Então, eu vou deixar essa dica de leitura para vocês também. Uma sobe e puxa a outra. Legal. É brasileira? São as mulheres executivas brasileiras que lançaram esse livro. Nossa, ótimo. A gente vai deixar então depois anotado no final do episódio. Na descrição. Esse e o da Viola Davis, né? Que eu tava já com vontade de ler esse livro. É lindo, emocionante. Prepare os olhos para chorar. Então vamos ler. A gente tá fazendo resenha toda semana no nosso podcast, lá no Instagram. Então sempre a gente deixa uma dica de livro ou de filme ou alguma coisa nesse sentido, né? E nesse sentido, o que você acha que
faz muita diferença, que te agrega para você crescer todos os dias, assim? O que você faz para o seu crescimento? Os livros, é claro que você lê, né? As pessoas que você tem contato, tem mais alguma coisa? Eu acho que estar nesse convívio, principalmente internacional, andando nessas feiras internacionais, vendo o que está acontecendo, isso evoluiu muito o meu conhecimento, a minha aprendizagem. Foi uma aprendizagem mais rápida, exatamente por conta disso, por ter esse contexto. Em 2021, eu fui pro NFT New York City e eu tive uma expansão de pensamento muito rápido, porque até então eu tinha aquela coisa muito no tático, não era algo prático no meu dia a dia. Então, a dica que eu dou esteja rodeado de pessoas que estão no mesmo círculo evolutivo que o teu, no mesmo módulo de aprendizagem, ou no mesmo momento, na mesma jornada, conquistando, né, as tuas ambições ali no mesmo momento. E também conhecimento, buscar cursos, buscar fazer jornada de conhecimento, ela tem que ser infinita, nunca pode parar. A gente nunca vai aprender tudo, né? Nunca vai aprender tudo. Sempre tem, e se acabar tem pra atualizar, nunca acaba. A gente na medicina, mais do que nunca, isso é muito real. Todo ano a gente tá tendo que atualizar, então é o que você falou, é uma outra bolha, mas não tem jeito, né? Tem mais alguma ferramenta, assim, que de hábito até, que você pode dar de conselho aí pras meninas? Assim, um hábito seu que você tem até de autocuidado, alguma coisa assim de saúde? Eu tenho vários hábitos e toques. Eu acho que já ultrapassa de hábitos para toque. Eu tenho, acho que um hábito muito saudável meu, que me faz também ser mais produtiva e eficiente da minha rotina. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, então é uma rotina exaustiva, cansativa. Então, um hábito que eu tenho dia isso? todos os dias. Quando você trabalha no que gosta, é aquilo que a gente fala muito, você não vê passar. Todos os dias. Você acorda pensando e vai dormir pensando. Todos os dias, inclusive sábados, domingo e feriados. Eu sou workaholica, não me empodero disso, não indico, mas eu gosto, eu amo. Então, quando eu tô trabalhando, eu me sinto feliz. Isso é muito bom. Hábitos que eu tenho. Todos os dias de manhã eu faço uma oração e uma energização. Então eu sou muito religiosa, eu acredito em todas as religiões. Eu não tenho uma religião própria, mas eu acredito em todas as religiões. Então todos os dias de manhã eu faço uma oração e uma energização junto com meditação. Isso tem me ajudado muito, principalmente para manter o foco nas coisas que eu preciso. Ter mais disciplina. Gente, e exercício físico? Não tem segredo, né? Tem segredo. Dá pra fugir Alimentação saudável, exercício físico, não dá pra fugir. Até pra pensar melhor, né? A gente fala muito de performance cerebral e é impressionante, né? Se você se entope de carboidrato e açúcar, você não consegue produzir mesmo, ter ideias, esse lado criativo, pra mim também fica totalmente atrapalhado. A mente bloqueia, você tem um bloqueio mental. Eu me sinto muito isso, quando eu bebo um pouquinho a mais, ou então extrapolo nas comidas, eu já sinto que o meu cérebro fica um pouco mais lerdo. É muito ruim, isso demora uns dias pra voltar assim, sentir sua capacidade cognitiva mesmo, Exato. né? Porque o carboidrato, ele acaba aumentando a glicosação, né? E aí... Glicotoxicidade mesmo, ele é tóxico em excesso, então... E aí você não consegue pensar, né? O brain fog, que nós falamos também. Você fica com aquela névoa mental e não consegue nenhum raciocínio. Assim, eu vejo pra nós mesmo. Tem que criar alguma coisa. Eu falo assim, gente... Fim de semana. Final de semana não vai. Tô com bloqueio de carboidratos. Sem contar na sensibilidade ao glúten, que é super comum, né? A gente conversou já bastante disso no podcast e atrapalha demais. Então, alimentação, exercício, isso de oração e meditação também acho perfeito. Também penso igual você, eu gosto muito de meditar sem necessariamente uma religião específica, mas alguma coisa que você consiga, né, ter aquele momento em contato mesmo, né, com o seu, e isso ajuda a organizar as ideias, até pra gente produzir mais também. Isso do caderninho achei muito legal. Várias dicas. E sono. E de beleza, eu ia perguntar, e sono, porque ela trabalha gente, com eu sou uma pessoa dorminhoca, então eu gosto de dormir também. Eu tenho os rituais pra sono, né? Eu uso também os óleos essenciais, aí gosto muito do óleo de lavanda, pra dar aquela relaxada final da noite. Então, a gente sempre, né, apela aí pra todas as... fazer o skincare, não deixem de fazer o skincare, é importante. Não esperem. Se manter bonita, não esperem. Não esperem precisar ter manchas. E eu desse ano nunca tive nada na pele e comecei a ter rosácea. Agora eu tô fazendo skincare, nunca fiz na vida, gente. Eu era muito relaxada. Mas tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer pra prevenir mesmo.
E ainda mais você, que vive nesse mundo dos produtos, tudo, né? Eu sempre tô testando algum produto novo. Sim. Inclusive, agora eu tô usando, vou super indicar pra vocês aqui também. É Balmari Brasil, uma marca nova que nós estamos investindo também. A primeira marca de skincare sem gênero. Então, qualquer pessoa pode usar. E é uma marca que tem um creme com ácido hialurônico, que dá uma revitalizada na pele, sabonete facial e um cheirinho incrível de mar. E eu vou te dizer que eu usei hoje. Eu ganhei, né, a amostra. ganhou. Até publiquei lá no nosso A gente Instagram. postou um dia, a gente porque adorou. É muito bom mesmo, assim. A Sim. minha pele, agora eu parei o anticoncepcional, então ela tá mais oleosa. E ele não fica oleoso, assim, é muito bom mesmo. Assim, é super É bem Então, levinho. tá aprovada pelas 2 médicas, hein, É. pessoal? Então aproveitem. Não, tá mesmo. E o cheirinho, gente, É, que o cheirinho, gostoso, O né? cheiro é muito bom. É um cheiro de limpeza, assim, né? Muito gostosinho. E o que você falou, ele não tem aquele cheiro forte, marcante. É bem suave mesmo. É uma marca tua. É uma marca nossa, do grupo Belong Bee como um todo. E aí, nós acabamos de lançar ela. Foi lançada agora em março desse ano também. Nossa, agora eu tô vendo, todos os nossos lançamentos são muito parecidos. Em março desse ano, mês da mulher. E aí, se concretizou essa marca, Balmari, que é do grupo Belong Bee como um todo. E é desses 3 produtos, que é a água. Água termal com cheiro, o ácido hialurônico, o creme e o sabonete facial. E o cheirinho dá Que é pra pôr no indicado pra ambiente todas as também, peles. né? O cheirinho você pode tanto colocar no corpo quanto no ambiente também. Legal. Não tem nenhum problema. A gente vai deixar todos os arrobas, tudo aí. Tudo. Certinho. Então, né, você tem a Eve, né, a marca agora nova, né, então, mas você faz sempre todas as tuas marcas que você cria são com sócias. Sempre com sócias. Sempre. Eu acredito muito na cocriação e na colaboração. Acredito que a gente vive num mundo hoje de muita comunidade, de muita força, de muito apoio. Então, eu, Cíntia, prefiro sempre ter sócias, ter pessoas do meu lado que vão me apoiar, que vão fazer com que esses negócios cresçam de maneira rápida, sustentável, mas com bastante know-how de pessoas que são especialistas da área. Por exemplo, nós temos 2 sócias que são 3 sócias, na verdade, em beleza, que são mega especialistas. Uma tem fábrica, a outra faz desenvolvimento de beleza. É uma das maiores desenvolvedoras de beleza para peles negras do Brasil. Já fez desenvolvimento para as grandes, inúmeras empresas, desde Natura, Boticário, Avon, que é a da Mata, Daniele da Mata, mega especialista. Então, eu sempre estou rodeada de pessoas também que são especialistas de determinado assunto, porque a minha área é negócios e investimentos, e sempre atrelado com essas pessoas que são da área, especialistas para fazer com que os projetos, eles se fortaleçam. Não, quem agrega, divide né? multiplica, né? É Exato. muito isso. Você Eu sou sempre tem alguém totalmente pra essa agregar. frase. Quem não divide, não multiplica. Isso que aí, muito muita legal. gente fica com medo. Ai, porque eu vou colocar sócios. Ai, porque né, vai dar briga, né? Aquele estigma de que mulher fala muito. E tem Mas gente que você fala tá isso, provando ainda mais que é totalmente mulher. o contrário. Totalmente o contrário. Todas elas agregam muito e falando muito a verdade pra vocês. Nós nunca discutimos e nunca brigamos por nada, absolutamente nada. É sempre decisões muito em Conversadas. conjunto, conversadas. E cada uma realmente agrega muito no negócio. Que legal, a gente tá numa nova era de rede de apoio, de união das mulheres. E por isso que, nossa, o nosso projeto, assim, a gente sente muito exatamente o mesmo propósito do seu. É exatamente isso que a gente quer mesmo, assim, levar saúde, mas com esse sentido de união entre as mulheres mesmo, assim. De crescimento. Crescimento né? junto. Quando nós resolvemos chamar as pessoas aqui, né? As meninas aqui, mulheres. A gente fala meninas, nós né? sempre temos aquela vontade de chamar alguém que vá acrescentar, que tenha uma história, né? Que tenha um cuidado, assim, de, eu escolho fazer o melhor, né? Não é só assim, eu vou fazer algo pelo financeiro, mas eu vou fazer algo porque eu tenho realmente um propósito. Então, nós somos, nossa, muito agradecidas porque você tá aqui, né? E tá passando essa história tão bonita, assim, que já nos inspira. Muito. E tenho certeza que tá inspirando muitas outras mulheres. Não, com certeza. A gente se inspira de certa forma no seu projeto. Lembro que logo no começo, quando a gente abriu o podcast, eu já te encontrei um dia e já falei, Cíntia, você vai. Nem tinha começado a gravar ainda. Eu falei, claro que vou. Verdade. Foi muito, muito especial. Obrigada mesmo. Tô super Eu agradecida. que agradeço, gente. Contem comigo. A gente é uma rede de apoio, Sim. uma sobe e puxa a outra. Com Tamo certeza. juntas sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. E nessa sua evolução, né? Você teve algum momento que você pensou em desistir?
Ah, sim, já teve momentos, principalmente recentemente, tá? Recentemente eu tive uma crise, assim, tava com um burnout ferrado em dezembro, trabalhando muito. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho mais forças, porque foi muito rápido, né, a minha ascensão no mundo do empreendedorismo. Foi uma empresa atrás da outra, foi tudo muito rápido. Então, construir aí 3, 4 empresas tão rapidamente desse jeito requer realmente muito esforço físico, mental e emocional. Então, agora mesmo, recentemente, eu tive uma crise. Eu falei, meu Deus, vou abandonar tudo, vou viver o meu ano sabático. Já era pra ter vivido isso faz tempo, antes de ter os filhos. Vou correr atrás de viver mais a vida. E me surgiu esse pensamento. E logo depois, foi uma coisa muito inacreditável, porque aí logo depois teve o primeiro IVE Academy, o segundo IVE Academy, o terceiro IVE Academy. E eu recebi muito feedback que falou assim, eu não posso parar agora. Esse não é o momento de parar e desistir. Porque os feedbacks que nós tivemos foram muito positivos. A gente teve um NPS aí de mais de 10. A galera, assim, amou. Vocês estiveram lá, podem legal. falar, podem dar os feedbacks Nossa, de vocês. você não pode parar de jeito nenhum, porque de fez nenhum. muita diferença, né? Não, e tantas mulheres lá, e assim, o que eu acho muito legal, a questão final ali da mentoria, só de você ouvir, né, cada um, os mentores e as outras meninas lá, com cada projeto lindo, você unir tudo isso, nossa, você não pode parar não, mas pode reduzir, parar ali pra uma licença, a gente... Exatamente. E agora eu comecei a equilibrar mais um pouco, né, a minha vida pessoal com a minha vida profissional e ter um pouco mais de tempo pra me cuidar, principalmente, é muito importante. Então, não parar de fazer terapia nunca. A terapia é um santo remédio, deveria ser receitado pra todo mundo. Todo mundo deveria fazer terapia, é algo que eu indico muito, faço há anos e eu gosto bastante. Exatamente nesses momentos que me surgiu a dúvida de parar e aí vinha um monte Parece de gente que te mostrar assim, olha aqui, seu propósito é maior do que isso. Cíntia, você mudou a minha vida, olha isso. Então, eu tenho muitos relatos como esse que me fortalecem todos os dias quando eu penso em desistir. Então, desistir pra mim não é uma opção. Eu vou continuar e vou dar o meu melhor sempre. Isso aí, só ajustar. Estamos agradecidos, né, por você continuar, porque com certeza você vai produzir muito mais. Eu acho que às vezes nós precisamos não romantizar também a exaustão igual você falou, sou workaholic. Às vezes a gente precisa se colocar um freiozinho pra gente conseguir manter, né? Então, às vezes é uma questão de ajustar o ritmo mesmo, mas não parar jamais. Jamais parar. E, Cíntia, perguntei agora sobre se decidiu, se gostaria em algum momento de parar, né? Se teve alguma dúvida, mas projetos, assim, você falou que não vai parar, que você vai até, assim, organizar mais para ter mais tempo, mas como que você se vê, né, daqui uns 5 anos, por exemplo? Você se vê com mais empresas? Como que é o teu pensamento? Eu, assim, tenho um planejamento aí já até os 80 anos. Se deixar, a gente continua velhinha, construindo e fazendo empresa, vendendo empresa, construindo empresa. Mas o que eu vejo a curto prazo aí, nos próximos 5 anos, não sei se é construindo mais empresas, mas com certeza fortalecendo o meu propósito dessas empresas que eu já tenho agora, que faço parte, é exatamente isso. É continuar dando impacto social, levando impacto social para a vida das pessoas, fortalecendo muito o ecossistema, principalmente de mulheres, colocando mulheres em mais cargos de liderança, em cargos de poder, ou fundando a tua própria empresa, ou sendo a CEO da tua própria vida. O que você quiser ser, a hora que você quiser ser, eu acho que a gente tá aqui para dar esse apoio e esse incentivo. Mas eu, Cíntia, me vejo daqui a 5 anos, não só com essas empresas que nós já temos aí, né, faturando alguns milhões, mas também eu penso muito quando eu penso no nosso ecossistema de empreendedorismo, né, é muito ou investimento ou venda. Então, eu penso aí em uma venda possivelmente breve, menos de 5 anos. Ah, legal. Bom, mas no ritmo que foi, assim, o seu investimento na Belong Bee, né, que foi um recorde, acho que é super possível, né? Estamos trabalhando fortemente para isso, Nossa, aumentar o nosso valuation. E tem qual que foi a principal dificuldade, né, como empreendedora, né, desde o começo até aqui? No Brasil é difícil empreender, né? Tem todas as barreiras, né, todas as dificuldades. Mas para vocês, assim, você e suas sócias, qual foi a principal dificuldade de montar um negócio?
Nós temos várias dificuldades no Brasil, né? Empreender no Brasil é para os fortes. Primeiro, legislação, regras, impostos, é algo que é um desafio constante todos os dias. Então, hoje, o empreendedor no Brasil, ele é um guerreiro. Ele é assim, ele tá na frente Muitos da obstáculos, batalha. né? Muitos obstáculos, um atrás do outro. Mas, de fato, além de ter legislações muito rigorosas, impostos muito altos, eu acho que uma das maiores dificuldades são pessoas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a IVE, eu não conseguia contratar nenhum community manager do Brasil. E eu falei, gente, quero contratar uma mulher desenvolvedora, uma mulher community manager, e não tenho. Então, hoje eu tenho um community manager que é incrível, o Jeff. Inclusive, ele é community manager de outros projetos também, mas nós não conseguimos e eu tive que contratar de fora. Então, assim, no início da IVE Desenvolvimento, eram 2 desenvolvedores de fora, pessoas de fora do país. Então, eu senti ainda muito essa baixa dos desenvolvedores daqui do Brasil. Hoje a gente tem inúmeros já desenvolvedores, mas eu sempre tive muita dificuldade de contratação de pessoas por qualificação. Isso que eu ia falar. Essa ainda é a nossa deficiência, né? Um Exato. pouco da parte técnica de educação, infelizmente. Sim. E não nem questão de mulher, né? Isso Não, é Brasil geral, mesmo, geral. todos os gêneros, é geral. E você teve alguma dificuldade, assim, até acho que mais no meio corporativo do que empresarial, por ser mulher, assim? Até de assédios ou mesmo alguma situação? Conforto. Ou de falta de oportunidade? Não tive. Inclusive, tive muitos gestores homens, mas que sempre me apoiaram muito. Então, assim, nunca tive nenhuma dificuldade, não pelos meus superiores. Mas acho que os parceiros, os pares, tinham um receio. Sempre, tá se dando bem, tá acontecendo alguma coisa por aí. Então, sempre tinha alguns vieses inconscientes. Não digo que seriam preconceitos, mas sempre vieses inconscientes do que poderia estar acontecendo porque você é uma mulher jovem, bonita, em cargo de liderança. Sim. Aham. Porque sempre tem aquele julgamento, assim, né? Parece que tem que provar mais, Tem né? que se- Exato. A mulher tem que se provar 3 vezes mais que o homem, e isso é fato. Sim. Nossa, a gente fala muito isso no ambiente da medicina, ainda é muito. Assim, essa parte de residência médica ainda traz muito isso, assim, de. Tá melhorando muito, né? Mas ainda traz muito isso. Então, de ter que se provar, de ter que estar sempre reafirmando ali seu espaço. Mas tá melhorando, né? No ensino médio a gente já tá em prevalência, as mulheres. Agora todos os números vêm crescendo, então a gente tá no caminho. Estamos no caminho, gente. A educação é apoiar cada vez mais a jornada das pessoas para todo mundo estar em momentos iguais de vida. Com certeza. Sim, isso aí. Aqui estamos para isso. Com mais um projeto aí, que a gente se inspira em tantos outros que a gente vê, né? Cada dia a gente que busca isso, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, então a gente fica com o olhar mais aguçado, a gente vê muitos projetos de mulher, né, aparecendo. É muito legal. Eu queria te perguntar, qual frase, assim, você colocaria numa camiseta? Pra vida inteira, assim, se você tivesse que escolher, se Uma estivesse frase. numa ilha e todas as pessoas só iam ganhar uma camiseta, né? E nela teria a frase da tua vida. Qual seria? Eu tenho várias frases, inclusive as Pode minhas falar amigas falam todas. que são os bordões da Cíntia por aí, né? Inclusive uma delas é executiva, a Núbia Mota começou com essa frase, e aí eu roubei dela essa frase, peguei, intitulei ela, as minhas amigas adoram que eu chamo elas de executivas. Mas essa é uma das palavras. Mas uma frase que me traz muito, uma reflexão bastante importante, que seja a sua própria inspiração. Por quê? Hoje, há muito um comparativo ainda. Poxa, ela com 30 anos já vendeu 2 empresas, fez tal coisa, tá em tal patamar. Não é sobre isso. É sobre a tua jornada, é sobre o teu caminho, aonde você chegou até aqui, como você chegou e quais foram as ferramentas que você teve para você alcançar o teu sucesso. Não olhe o sucesso do outro como uma comparação. Então, seja a tua própria estrela, seja a tua própria inspiração, porque isso faz a diferença em você, não é nos outros. E só nós podemos fazer por nós, né? Quando eu tava vendo os dados de empreendedorismo,
as empreendedoras, né, entre 35 e 65 anos, mais ou menos, né? E hoje nós vemos, lá a menina com 20 anos que conseguiu, né, que tá ganhando milhões. Então, não tem que olhar pra grama do vizinho, né? Porque ali, às vezes, ele vai plantar, eu já disse essa frase aqui, que às vezes ele vai plantar, sei lá, rosas E você não nem gosta de rosas, né? E você tá Exato. olhando e achando bonito, é muito bonito. É bom ver o outro crescer, mas queira crescer do jeito que é pra você, né? Exato. E cada um tem a sua própria motivação, né? O que te move. Então, até aquilo que você perguntou mesmo, o que tem aquilo que nos move todos os dias, né? Porque chega uma hora que você poderia muito bem, tô bem assim, vou ficar, e não, a gente quer estar sempre crescendo, a gente não tem essa acomodação. Então, tem aquilo que a gente sente que nos move a continuar crescendo, mesmo já estando bom, a gente não se acomoda. Exato. E crescer dói. É doloroso crescer. A jornada do crescimento, do sucesso, ela tem as suas dores. Então, não se comparem. Todos os caminhos têm espinho e todos os caminhos têm rosas. Perfeito. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês, Eu acho que é meninas. isso. Acho que foi muito, muito agregador. Foi maravilhoso pra gente conversar com você. A gente queria muito. Acho que você pode até voltar mais aí. A gente vai desenvolvendo. E com certeza vão ter muitos mais crescimentos da Cíntia. Que nós vamos seu próximo negócio você vem. Vou vir aqui contar pra vocês. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade, por esse papo leve com vinho. Com vinho, bem light. E sabe que nós estamos de portas abertas. Sim, e que nós vamos seguir sempre torcendo por você. E que nós somos todos uma rede de apoio. Né? Que todo mundo pode contar. Você é super bem-vinda pra voltar também. Pra escalar aí as escadas da vida. É isso, vamos juntas. Sim. Obrigada, Si. Obrigada. Então, obrigada a todo mundo que assistiu até agora. O nosso episódio vai estar disponível pra vocês. Vamos colocar todos os arrobas. Então, Isso, é @o que elas querem no Instagram. Estamos no YouTube e no Spotify, então se inscrevam no canal, nos sigam, nas Compartilhem outras redes, o compartilhem o episódio, curtam, que é importante pra nós. E o @ da Cíntia @Cíntia Lívia Ferreira. e das empresas. @Balmari Brasil, @BelongBee e @IVNFT. Sigam também, gente, tem muitas coisas importantes e legais pra todas as mulheres. é isso aí, não vamos ficar pra trás. Obrigada, Si. Obrigado.